Amigos, vocês já se perguntaram por que os antigos construtores da Ásia erguiam estruturas tão grandiosas que, mesmo agora, na era dos arranha-céus e das tecnologias, olhamos para elas de boca aberta? Recentemente me deparei com uma história incrível sobre como um arquiteto moderno tentou desvendar o segredo da alvenaria antiga de Angkor Wat e não conseguiu explicar como os construtores, há 1000 anos, erguiam e instalavam blocos de pedra com precisão milimétrica sem uma única fenda. Imaginem, mesmo com nossas tecnologias, alguns mistérios dos antigos mestres permanecem sem solução. Esses majestosos templos, palácios e estátuas guardam muitos segredos, e hoje vou contar a vocês sobre as maravilhas arquitetônicas mais surpreendentes da Ásia. Acreditem, alguns fatos sobre eles são tão impressionantes que vocês não vão acreditar nos seus ouvidos. E uma história sobre a construção de um famoso monumento ao amor fará vocês olharem de uma nova maneira para as possibilidades humanas. Acomodem-se confortavelmente. Vamos embarcar em uma viagem pelas estruturas mais enigmáticas do Oriente. E talvez comecemos nossa viagem com a construção mais grandiosa da história da humanidade. Vocês sabiam que se esticássemos a Grande Muralha da China em uma linha, ela daria a volta no Equador? Não, amigos, isso não é exagero. Imaginem só, 2,5 milhões de trabalhadores dedicaram-se à sua construção por mais de 2000 anos, e cada pedra nessa muralha guarda sua própria história. Certa vez, arqueólogos descobriram mensagens de amor antigas na alvenaria, que os construtores deixavam um para o outro. E ainda dizem que, em uma noite de lua, é possível ouvir a muralha cantar. Esse som misterioso é criado pelo vento que passa através das numerosas torres de vigia. Mas o mais surpreendente não é apenas uma muralha, era todo um sistema de defesa com faróis que podiam transmitir um sinal de perigo a 1000 quilômetros em apenas algumas horas. Aliás, foi graças a esse antigo sistema de alerta que surgiu a famosa tradição chinesa de soltar fogos de artifício. E sabem de uma coisa? Até hoje, todo ano, arqueólogos encontram novas seções desconhecidas dessa construção grandiosa. E agora vamos nos transportar para a misteriosa Camboja, onde no meio da selva se ergue uma verdadeira maravilha de pedra, o complexo de templos de Angkor Wat. Amigos, imaginem só, esse templo é tão enorme que pode ser visto até mesmo do espaço. Quando eu vi essas majestosas torres pela primeira vez, fiquei literalmente sem fôlego. Mas o mais interessante está escondido dentro. Nas paredes do templo estão esculpidas mais de 3.000 dançarinas celestiais apsaras, e cada uma delas é única, com sua própria expressão facial e pose. E sabem qual truque os antigos arquitetos inventaram? Eles construíram o templo de tal forma que 2 vezes por ano, ao amanhecer, o sol nasce exatamente sobre a torre central, criando o efeito de uma coroa dupla. Os guias locais contam uma história incrível. Dizem que os construtores usaram leite e claras de ovo em vez de cimento para que as pedras ficassem mais firmes. E o mais surpreendente, essa antiga tecnologia ainda funciona até hoje. A propósito, pesquisas recentes mostraram que existe todo um sistema de túneis e câmaras subterrâneas sob o templo, cujo propósito ainda permanece um mistério. Amigos, antes de partirmos para a próxima construção incrível da Ásia, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal Mundo Descoberto, pois isso me ajudará muito na promoção do meu conteúdo e permitirá que vocês fiquem por dentro do lançamento de novos vídeos. Curtidas são bem-vindas individualmente. Agora acomodem-se confortavelmente porque vamos iniciar uma viagem para uma das construções mais românticas do mundo, o majestoso Taj Mahal. Amigos, esta história começa como um conto de fadas sobre amor, mas na verdade é mais parecida com uma lenda sobre o que uma pessoa é capaz de fazer por seus sentimentos. O Taj Mahal foi construído por 22.000 pessoas ao longo de 22 anos. E sabem o que é mais surpreendente? O imperador Shah Jahan estava tão obcecado com a ideia de criar o monumento perfeito para sua amada esposa Mumtaz,
que executou o arquiteto-chefe após a conclusão da construção, para que ele nunca pudesse criar algo parecido novamente. Dizem que os mestres deixaram de propósito uma pequena imperfeição na simetria do edifício, porque, de acordo com a tradição islâmica, somente Alá pode criar algo perfeito. E vocês sabiam que as paredes do Taj Mahal são incrustadas com pedras preciosas trazidas de todos os cantos do mundo? À luz da lua, elas começam a cintilar, criando o efeito de um edifício vivo e respirante. A propósito, recentemente os cientistas descobriram que a fundação do mausoléu é tão engenhosamente projetada que o edifício pode suportar um terremoto extremamente forte. Os antigos construtores pensaram em literalmente tudo. E agora vamos para um lugar incrível, onde a fantasia dos arquitetos parece não ter conhecido limites. O templo Meenakshi, na cidade de Madurai, é uma verdadeira festa de cor e forma, encarnada em pedra. Imagine só: 14 torres majestosas, cada uma adornada com milhares de esculturas coloridas. Além disso, os moradores locais contam uma história divertida. Dizem que os deuses representados nas torres descem toda noite para ouvir a música do templo. E você sabia que neste templo há uma sala especial com 1000 colunas e cada uma delas emite seu próprio som musical quando tocada? Os antigos mestres criaram uma verdadeira orquestra de pedra. Mas o mais interessante é a lenda de como a deusa Meenakshi, em cuja honra o templo foi nomeado, encontrou aqui seu marido. Dizem que é por isso que moças solteiras ainda vêm aqui na esperança de encontrar seu destino. E o mais surpreendente: os locais garantem que esses casamentos realmente se tornam muito felizes. E agora vamos nos transportar para a cidade perdida, que durante longos séculos esteve escondida dos olhos humanos nas inacessíveis rochas da Jordânia. Amigos, vocês não vão acreditar, mas Petra foi descoberta por acaso por um viajante suíço que se fingiu de árabe e se arriscou a entrar em território proibido para europeus. Imaginem, os beduínos locais guardaram o segredo dessa cidade por séculos, até que em 1812 ela foi encontrada por Johann Burckhardt. E o mais surpreendente é como os construtores antigos criaram suas obras-primas. Eles não construíram edifícios, eles os esculpiram nas rochas, começando pelo telhado. Trabalharam descendo de cima para baixo, como verdadeiros alpinistas. E sabem o que mais impressiona? Em toda Petra não há um único edifício com fundação. Todas as estruturas são esculpidas diretamente na pedra. E ainda, arqueólogos descobriram recentemente que os antigos mestres criaram um sistema de abastecimento de água incrivelmente complexo que protegia a cidade tanto da seca quanto das inundações. Este sistema era tão perfeito que engenheiros modernos ainda estudam seus princípios. Agora vamos para a Indonésia, onde no meio da ilha de Java se ergue uma estrutura incrível, o Templo Borobudur. Amigos, imaginem só, este é o maior templo budista do mundo, construído sem um único prego ou argamassa de cimento. Enormes blocos de pedra estão simplesmente colocados uns sobre os outros como um gigantesco quebra-cabeça tridimensional. Mas o mais interessante é que o templo é construído na forma de uma mandala gigante, e se olharmos para ele de cima, ele lembra uma enorme flor de lótus. E sabem qual enigma os antigos construtores deixaram? Eles criaram o templo como uma espécie de missão. Os peregrinos devem percorrer suas galerias seguindo uma rota específica, observando mais de 2000 painéis em relevo que contam uma complexa história budista. E o que é surpreendente, por vários séculos o templo ficou completamente enterrado sob uma camada de cinzas vulcânicas e selva, até que foi descoberto por acaso por colonizadores britânicos. Imaginem, os moradores locais nem sequer suspeitavam que viviam ao lado de um tesouro assim. Do Templo Borobudur, nosso caminho nos leva às montanhas cobertas de neve do Tibete, onde a uma altitude de 3.700 metros se ergue o majestoso Palácio Potala. Amigos, isso não é apenas um palácio, é uma verdadeira cidade dentro da cidade, estendendo-se por 13 andares. Dizem que quando o primeiro Dalai Lama viu essa montanha, ele imediatamente entendeu.
Aqui deveria ser construída uma residência digna dos governantes do Tibete. E sabem o que é mais surpreendente? Naquela época não existiam guindastes e elevadores, mas os mestres antigos conseguiram elevar enormes blocos de pedra a tal altura. Os monges locais contam que os construtores usavam orações especiais que tornavam as pedras mais leves. Embora os cientistas, é claro, acreditem que o segredo esteja em um sistema engenhoso de blocos de madeira e cordas. De qualquer forma, o resultado simplesmente impressiona a imaginação. Mais de 1000 quartos, dezenas de milhares de estátuas e frescos incríveis que foram preservados até os nossos dias. Seguindo os passos dos antigos imperadores, nos encontramos no coração de Pequim, onde, atrás das paredes púrpuras, se esconde a lendária Cidade Proibida. Aliás, você sabe por que ela é chamada de Proibida? Por 500 anos, aos simples mortais era proibido, sob pena de morte, até mesmo se aproximar de suas paredes. Imagine, neste complexo palaciano há 9.999,5 salas. Por que e meia, você pergunta? Segundo uma antiga crença, exatamente 10.000 salas só pode haver no Palácio Celestial. E você sabia que cada detalhe aqui tem um significado simbólico? Até mesmo os pregos nos portões maciços estão dispostos em uma ordem estrita. 9 em uma fileira, porque o número 9 era considerado o número imperial. Os guias locais contam que nas paredes do palácio ainda encontram passagens secretas e salas, cuja existência nem mesmo os historiadores suspeitavam. Dos salões imperiais de Pequim, nos transportamos para a base da montanha Emeishan, onde, da rocha, a maior estátua de Buda do mundo olha majestosa para o mundo. Amigos, os números são simplesmente impressionantes. A altura da estátua de Buda em Leshan é de 71 metros, e apenas um dedo do seu pé é maior que a altura de um ser humano. Os moradores locais contam uma história incrível. Dizem que o monge Haitong, que idealizou a criação da estátua, arrancou seus próprios olhos para doar todas as suas economias para a construção. Mas o mais interessante é que essa estátua gigante não é apenas uma obra de arte, mas também uma obra única de engenharia hidráulica. Dentro do seu corpo está escondido um complexo sistema de canais de drenagem que protege a rocha da erosão há mais de 1.200 anos. Vocês podem imaginar, os antigos mestres pensaram em tudo nos mínimos detalhes. Até mesmo os cabelos na cabeça de Buda servem como calhas naturais. Do alto da vista do grande Buda, vamos dar uma olhada na incrível criação das mãos humanas, os terraços de arroz de Ifugao nas Filipinas. Vocês não vão acreditar, mas se colocarmos todos os terraços em uma linha, eles se estenderiam por 22.000 quilômetros. Isso é metade da circunferência do Equador. E todo esse complexo grandioso foi criado manualmente ao longo de 2.000 anos. Além disso, os moradores locais ainda usam métodos antigos de agricultura, transmitindo conhecimento de geração em geração. E sabem o que é mais surpreendente? Esses terraços não são apenas campos para o cultivo de arroz. É um ecossistema extremamente complexo, onde tudo é pensado, desde o sistema de irrigação até a criação de peixes nos campos inundados. E imaginem, cada família sabe exatamente os limites de seu terreno sem qualquer documento ou mapa. Essa informação é transmitida oralmente a centenas de gerações. Olhem para o horizonte. Ali, na névoa matinal de Myanmar, diante de nós se estende a antiga cidade de Bagan, onde os pináculos de mais de 2.000 templos perfuram o céu. Amigos, imaginem só. Uma vez aqui havia mais de 10.000 templos. Os moradores locais contam uma lenda que os governantes de Bagan eram tão obcecados pela construção que erguiam um templo a cada dia. E os arqueólogos ainda encontram coisas surpreendentes. Recentemente, em um dos templos, foram descobertos afrescos antigos escondidos sob uma camada de reboco, e as cores neles estavam tão vivas como se tivessem sido aplicadas ontem. E sabem qual era o segredo que os antigos construtores usavam? Eles adicionavam ao argamassa suco de frutas locais e um arroz especial pegajoso, o que tornava os edifícios incrivelmente resistentes. Seguindo o sol para o leste, nos encontramos no coração da Tailândia,
onde brilha em ouro o templo do Buda de Esmeralda, o principal santuário do país. E sabe de uma coisa? A própria estátua do Buda, na verdade, é esculpida não de esmeralda, mas de um bloco sólido de jade. Mas o mais interessante é outra coisa. Essa estátua tem 3 vestes diferentes, que o rei tailandês pessoalmente troca dependendo da estação do ano. Imagina só, cada troca de roupa se transforma em uma cerimônia grandiosa. E os monges locais contam uma história incrível sobre como a estátua chegou à Tailândia. Dizem que ela estava escondida em uma estátua de barro, que se quebrou acidentalmente durante o transporte, revelando ao mundo seu tesouro. E o mais impressionante, até hoje ninguém sabe exatamente de onde realmente apareceu essa estátua misteriosa. Os reflexos dourados do templo tailandês nos levam a outro tesouro da Ásia, o famoso pavilhão dourado em Kyoto, no Japão. Amigos, vocês não vão acreditar, mas este templo é realmente coberto de ouro verdadeiro. E não apenas por fora, mas também por dentro. Imaginem, até as molduras das janelas aqui são douradas. Os monges locais me contaram uma história incrível. Acontece que, originalmente, este era uma simples mansão aristocrática, e somente o shogun Ashikaga Yoshimitsu o transformou em um templo zen budista. Sabe o que mais impressiona? O templo sobreviveu a muitas guerras e catástrofes, mas sempre renascia das cinzas, como uma fênix. Em 1950, um monge enlouquecido até incendiou o templo, mas os japoneses o reconstruíram exatamente como era. Isso sim é verdadeira dedicação às tradições. Viajando pelo leste asiático, não tem como não visitar o Templo Haeunsa na Coreia, um dos lugares mais enigmáticos do nosso planeta. Imagina só, esse templo foi construído ainda no século VI, e desde então as cerimônias budistas não pararam um único dia. Os monges locais guardam uma antiga biblioteca de sutras que sobreviveram a muitas guerras e conflitos. E sabe como eles conseguiram isso? Durante a invasão japonesa, os monges esconderam todos os textos sagrados em cavernas nas montanhas, disfarçando as entradas de maneira tão habilidosa que os invasores não conseguiram encontrá-las. Mas o mais surpreendente são os sinos do templo. Dizem que o som deles pode ser ouvido a 100 quilômetros de distância e em dias sem vento, as ondas sonoras refletem-se nas encostas das montanhas, criando um efeito de música cósmica. Nossa jornada está chegando ao fim no antigo templo de Bayonne, onde somos recebidos por 172 cabeças de pedra com sorrisos enigmáticos. Amigos, há muitos séculos, os cientistas tentam desvendar o mistério desses rostos. Alguns dizem que é o retrato do próprio rei Jayavarman VII. Outros estão convencidos de que é a imagem do Bodhisattva Avalokiteshvara. E os moradores locais contam uma história realmente surpreendente. Eles acreditam que esses rostos mudam de expressão dependendo da hora do dia e do ângulo dos raios solares. E sabem de uma coisa? Quando eu mesmo visitei Bayonne ao amanhecer e ao entardecer, realmente notei como esses sorrisos de pedra pareciam diferentes. E recentemente, pesquisadores descobriram que todas as torres do templo estão dispostas de tal forma que criam um tipo de mapa estelar do antigo Império Khmer. Amigos, nossa incrível jornada pelas maravilhas arquitetônicas da Ásia chegou ao fim. Mas quantos mistérios ainda guardam essas pedras antigas? Cada uma dessas construções não é apenas um monumento de arquitetura, é uma verdadeira máquina do tempo que nos transporta através dos séculos e conta histórias incríveis sobre a sabedoria, o domínio e a incrível engenhosidade de nossos antepassados. E sabe o que é mais surpreendente? Muitos segredos dos construtores antigos ainda permanecem sem solução. Arquitetos e engenheiros modernos continuam estudando essas estruturas, encontrando cada vez mais enigmas. Se você gostou da nossa jornada, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal O Mundo Descoberto. Nos próximos episódios, vamos explorar outros lugares incríveis do nosso planeta. E nos comentários, não deixe de escrever qual dessas maravilhas arquitetônicas mais te impressionou. Até a próxima no Mundo das Descobertas Incríveis.